O meu primeiro contato com IA, ou pelo menos com a ideia de automatizar um processo, foi por pura raiva de uma impressora. Eu trabalhava numa empresa de investimentos e todo dia era a mesma cena. O analista chegava, imprimia centenas de páginas, atolava a impressora e, claro, quem tinha que resolver? Eu, o cara de tecnologia. Um dia, observando aquilo, eu pensei, se ele está olhando para a tela e fazendo anotação no papel, então tudo já está no computador. Por que não automatizar tudo isso, tirar a impressora da jogada? Sem saber que nome dar, eu criei o meu primeiro sisteminha de machine learning. Ele classificava as transações financeiras, identificava padrões e eu me livrei da impressora. Na prática, eu resolvi um problema de negócio com tecnologia, antes mesmo de saber que isso se chamava inteligência artificial. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como a IA pode abrir caminhos reais para você, independente da sua área ou da sua formação. Se você quer crescer na carreira, se tornar consultor ou até empreender com algo seu, dominar essa tecnologia pode te dar mais do que velocidade, pode te dar direção. Na aula de hoje eu vou te entregar um mapa para você se tornar um especialista em inteligência artificial de sucesso. Mais do que isso, você vai sair daqui com um plano de carreira, todos os caminhos que você pode seguir para desenvolver a sua carreira e liderar a implementação da inteligência artificial em qualquer empresa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa terceira aula do Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios. E aí, beleza? É um prazer estar aqui com você mais uma vez para a nossa terceira aula do Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios. Nas duas primeiras aulas, a gente falou sobre como a inteligência artificial já está transformando o mercado de trabalho e as habilidades necessárias para liderar essa revolução nos negócios. Empresas de todos os setores estão pressionadas a adotar a inteligência artificial e não têm mais anos para se adaptar, como aconteceu com a internet. Quem demorar vai ficar para trás, vai à falência, vai deixar de existir. Se você chegou até aqui, já deu um passo à frente da maioria. Está no melhor momento para aproveitar as oportunidades que essa nova era está abrindo, oportunidades que exigem profissionais preparados, como você está se tornando agora. Se você está pensando em seguir essa jornada, fica até o fim dessa aula. Eu vou te contar com mais detalhe sobre o MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Exame São Paulo, uma instituição com nota máxima no MEC. Por isso, é muito importante que você assista essa aula até o final. Lembrando que hoje eu também revelo a terceira e última senha para você retirar o seu certificado de participação. Só mais um último recado rápido e importante sobre a aula final do Pré-MBA. Ela vai ter um formato diferente, vai ser uma masterclass ao vivo para eu responder as principais dúvidas que surgiram ao longo do treinamento. Nela, a gente vai sair um pouco da teoria e fazer uma aula mais prática sobre a inteligência artificial e como você pode usar esse conhecimento na sua carreira. Beleza? Se você chegou até aqui, eu imagino que já esteja considerando seriamente se tornar esse especialista de IA que a gente está falando. Ou esteja, no mínimo, curioso para saber, afinal de contas, onde trabalhar com IA, de que forma e quais são os campos reais de atuação. Pelo que eu tenho visto do mercado e em conversas com outros especialistas, outros gestores de empresas e também alunos de turmas anteriores do nosso MBA, a gente pode dividir as possibilidades de atuação em 3 macro caminhos. Eu mesmo já passei por todos eles. Você vai perceber que cada caminho é repleto de oportunidades, possibilidades e que podem ser adaptadas aos seus objetivos pessoais e profissionais. O caminho mais tradicional e também o caminho que eu estou trilhando hoje é seguir na carreira corporativa, aplicando a inteligência artificial dentro de uma empresa, como é o caso aqui na Exame. Você pode tanto liderar a implementação da IA em um setor inteiro, como também se tornar um especialista dentro da sua própria área, ganhando relevância, produtividade e protagonismo. Temos alunos que já fizeram isso e literalmente transformaram
as suas carreiras. É o caso da Bruna Ferreira, 26 anos, publicitária na agência DM9. Quando ela começou o MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Exame São Paulo, ela era analista de performance digital. Em poucas semanas de curso, a Bruna mergulhou de cabeça na IA generativa, criou um piloto interno que automatizava a análise de resultados de mídia e, de quebra, usou modelos de linguagem para gerar variações criativas de anúncios muito mais rápido do que o processo tradicional lá da agência. Sabe qual foi o resultado? A campanha teste reduziu em 40% o tempo de produção de peças e aumentou a taxa de clique em quase 30%. A diretoria não pensou duas vezes, colocou a Bruna à frente de um novo núcleo de inovação IA recém-criado, uma função que simplesmente não existia. Em menos de um ano, ela passou de analista a líder de projeto, com um salário maior, mais autonomia para tocar as frentes dentro da companhia. Percebe como a especialização em IA abre portas que até ontem nem estavam no organograma das empresas? Esse é o tipo de movimento que a IA permite. Assumir uma frente estratégica de inovação e inteligência artificial, ganhar visibilidade com entregas relevantes, ser reconhecido e promovido com mais velocidade. Mas você não precisa necessariamente abrir uma nova área. Você pode também se tornar um especialista em IA dentro da sua própria função, agregar valor ao que você já faz hoje. Se você é um advogado, pode usar a inteligência artificial para automatizar pesquisa, revisão de documento. Se você é do marketing, pode criar campanhas mais eficientes com base em dados. Se você atua em saúde, pode implementar soluções e apoio logístico, diagnóstico, organização de prontuários. Se você trabalha com atendimento, a gente deu esse exemplo, pode usar a inteligência artificial para reduzir o volume de solicitações, acelerar as respostas. Se você é jornalista, como acontece aqui na Exame, você pode dobrar a sua produção com o apoio da tecnologia. O mesmo vale para quem trabalha em finanças, RH, logística, comercial, educação, engenharia. Em praticamente qualquer área já existem aplicações de IA que tornam você mais produtivo e mais estratégico. Aqui mesmo na Exame, a gente usa IA em praticamente todas as frentes. Produção de conteúdo, o time de design audiovisual, atendimento pelo WhatsApp, planejamento estratégico, gestão das reuniões, assistentes que geram resumos automáticos. Isso nos ajudou a dobrar a produtividade e, ao contrário do que muita gente teme, aumentar o número de contratações. Se você já trabalha em uma empresa, se especializar em inteligência artificial é o atalho mais curto para assumir novas frentes, conquistar reconhecimento e melhorar a sua remuneração e a sua visibilidade dentro da empresa. Assim como a Bruna, você pode ser o nome que puxa a conversa sobre IA aí dentro e colher os frutos antes de todo mundo. Com o tempo, à medida que você acumula experiência na carreira corporativa, é natural que comece a identificar necessidades específicas que podem ser atendidas com soluções personalizadas de IA. Nesse ponto, pode surgir o desejo de ampliar o seu impacto atuando de forma mais autônoma e o caminho de consultoria independente pode se tornar uma opção atraente para você. Esse é justamente o segundo caminho que eu vou te apresentar. Se tornar consultor é uma escolha que oferece liberdade para trabalhar com diferentes empresas, projetos e segmentos de acordo com a sua especialidade e o seu propósito. Você pode atuar com startups em fase inicial, pequenas empresas que estão começando a explorar a IA ou até organizações que buscam soluções sob medida. Por exemplo, implementar sistemas de recomendação em e-commerce para aumentar vendas e personalizar a experiência do cliente. Otimizar fluxos de agendamento e gestão de demanda em clínicas, consultórios. Apoiar escolas e universidades no uso de plataformas de aprendizagem adaptativa, ajustando o conteúdo ao ritmo de cada aluno. Além da atuação técnica, muitos consultores também conduzem treinamentos, workshops, mentorias, ajudando times internos a adotarem a IA com mais autonomia. Isso amplia o seu escopo de atuação e fortalece a sua reputação como especialista. E não é só teoria. Vários alunos nossos seguiram esse caminho e já estão prestando consultoria em diferentes setores
com ótimos resultados. Outro ponto forte dessa trilha é a possibilidade de desenvolver a sua marca pessoal com inteligência artificial, compartilhar projetos, resultados, aprendizados, seja nas redes sociais, em eventos ou com clientes. Você constrói autoridade, você atrai novas oportunidades, você cria um ciclo de crescimento baseado em reputação e entrega real. Você também pode formar parceria com outros profissionais, atuar de forma multidisciplinar e até montar a sua própria operação. Assim como na carreira corporativa, as possibilidades se aplicam a praticamente qualquer área: saúde, varejo, educação, finanças, agro, mobilidade, logística. A diferença é que aqui você pode ficar no comando, com liberdade para escolher os seus projetos, posicionar a sua marca e crescer no seu ritmo. Se por um lado a gente tem quem busca crescer dentro das empresas ou atuar como consultor, existe também um terceiro caminho para quem quer criar o próprio negócio e usar a inteligência artificial como o grande diferencial desde o primeiro dia. A gente chama de AI First. O caminho do empreendedorismo, ideal para quem quer tirar ideias do papel, transformar mercados e construir algo com a própria visão. Como empreendedor com domínio em inteligência artificial, você pode aplicar a tecnologia para resolver problemas reais em qualquer setor, mesmo em negócios que não sejam originalmente de tecnologia. Imagine abrir um restaurante e, desde o início, usar a inteligência artificial para prever a demanda, otimizar o estoque, automatizar reservas, reduzir os desperdícios. Ou então fundar uma agência de marketing com processos criativos, análise de dados e entregas aceleradas com o apoio da inteligência artificial. Além de otimizar custos e aumentar a produtividade, você começa com uma estrutura enxuta e uma vantagem competitiva clara. Agora, imagina sair da sala de aula com uma ideia na cabeça e em menos de 2 meses ter uma startup rodando, faturando. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso aluno Eduardo Struth, que talvez você tenha visto na Exame como o cara que quer criar o Spotify da educação. A gente fez uma matéria sobre ele. Enquanto ainda cursava o nosso MBA em Inteligência Artificial para Negócios, ele percebeu que o ensino online continuava preso a vídeos longos e pouco personalizados. A pergunta que mudou tudo foi: e se as lições viessem em playlists, sob medida, como as músicas que o Spotify sugere? Usando os frameworks de IA que ele aprendeu, o Eduardo montou um protótipo capaz de gerar trilhas de microaulas em segundos, analisar o engajamento do usuário em tempo real e ajustar o conteúdo automaticamente. Nascia a Chat Skills. Com a ferramenta funcionando, ele bateu a porta de algumas empresas e já na primeira semana ele fechou um contrato com a Smart Fit para treinar o time de academias. Ou seja, antes mesmo de buscar investimento, a startup já tinha receita entrando. Eduardo costuma dizer que o MBA encurtou a distância entre a ideia e o mercado. O ponto aqui é o seguinte: quando você domina a inteligência artificial, o seu produto fica inteligente no primeiro dia. O seu time pode ser mais enxuto e o diferencial é praticamente impossível de copiar rápido. Se você sonha em empreender, especializar-se em inteligência artificial é colocar um motor turbo no seu plano de negócios, exatamente como fez o Eduardo. E não faltam oportunidades, tá? Você pode criar produtos digitais com IA embutida, lançar plataformas especializadas, construir soluções para pequenas e médias empresas, desenvolver robôs de atendimento, sistemas de previsão de demanda ou educação adaptativa. As possibilidades são infinitas. Ao mesmo tempo, empreender com IA também significa construir reputação como referência no mercado, ganhar espaço em comunidades, eventos, redes sociais, atrair parceiros, clientes, investidores, naturalmente. Mesmo que você não comece por aqui, o empreendedorismo pode ser uma etapa futura do seu plano. Você pode começar em uma empresa, ganhar experiência, prestar consultoria e, com o tempo, lançar o seu próprio negócio. Ou você pode fazer o caminho inverso, empreender agora e, no futuro, compartilhar o seu aprendizado com o mercado, como mentor ou como conselheiro. Eu mesmo atuo como conselheiro em diversas empresas. O mais importante é entender que, ao se especializar em inteligência artificial, você ganha uma ferramenta poderosa para construir o seu próprio caminho, do seu jeito, com a sua visão.
E em qualquer um dos caminhos que a gente viu até aqui, seja na carreira corporativa, na consultoria ou empreendendo, uma coisa é certa: você vai precisar saber escolher e usar as ferramentas certas. Agora eu quero te mostrar algumas dessas ferramentas que podem ser aliadas poderosas para o seu dia a dia, para acelerar tarefas, estruturar ideias, criar soluções e ganhar agilidade. No final, eu vou te mostrar um recurso que ajuda a navegar nesse mar de opções e a fazer escolhas mais inteligentes. Essa ferramenta permite que você faça várias conversas ao mesmo tempo com milhares de clientes que você tem no seu negócio. Você está vendo agora aqui um QR Code com o acesso ao MigaBot. Eu tenho mais de 20 mil alunos, muitas vezes os alunos têm dúvidas parecidas, ao invés de eu ter que responder uma por uma, eu mostro o MigaBot, dou acesso a eles ao MigaBot. O MigaBot é um assistente experimental, treinado com transcrição de palestras que eu dei, de aulas que eu dei, livros que eu escrevi. Eu sempre mostro o MigaBot nas minhas palestras, para a minha audiência experimentar o MigaBot. E ele consegue responder dúvidas em tempo real, como se fosse eu, inclusive com a minha voz. Se eu mandar um áudio, ele é capaz de responder, inclusive com a minha voz, diretamente pelo WhatsApp. Imagina que você tem uma clínica para marcar consulta, você pode usar uma ferramenta como essa, ou você tem um restaurante e o menu, você pode, os seus clientes podem conversar com o menu do seu restaurante usando uma ferramenta como essa, ou você tem um produto com determinadas especificações técnicas, você pode subir essas especificações, os seus clientes podem tirar dúvidas sobre esse produto. Para criar um assistente como esse, é muito simples, você pode criar em poucos minutos usando uma ferramenta como o GPT Maker. Você está vendo aqui agora na minha tela, a tela inicial do GPT Maker. Você entra lá, gptmaker.ai, faz o seu login e você vai cair numa tela como essa, não tem nenhum assistente criado. Eu vou criar aqui rapidamente para você ver como é fácil criar esse assistente. Eu vim aqui em Agentes e vou clicar em Criar Agente. Eu vou dar um nome para o meu agente. Vamos aqui abrir vamos criar um agente para exame. Tá? Então eu vou entrar aqui no site da Exame, vou copiar o link aqui, porque eu vou usar, você pode usar a sua própria página para criar esse agente, e vou dar o nome do exame, do assistente como Exame. Vai ser um assistente de vendas, o nome da empresa é Exame, aqui eu vou dar o nome do produto, o maior site de notícias sobre negócios do Brasil. Continuar. Aqui eu posso configurar algumas opções a mais, por exemplo, se eu quero habilitar a opção do usuário pedir ajuda humana, eu vou desabilitar. Se eu quero que ele use emoji nas respostas, eu vou deixar isso desabilitado. Se eu quero que ele não fale sobre algum tema, eu posso restringir os temas que esse assistente vai falar, também não vou habilitar isso, vou deixar desabilitado, assim como os emojis. Se eu quero que ele divida as respostas em partes, isso eu quero que ele faça. Às vezes o usuário manda uma pergunta que a resposta é muito longa, ao invés de ele gerar uma resposta super longa, eu quero que ele gere várias mensagens, mande várias mensagens ao invés de uma mensagem super longa. Clico aqui em continuar e agora ele já criou o assistente. Se eu fechar essa tela, eu tenho aqui em agente o agente que a gente acabou de criar, Exame. Posso testar esse agente, basicamente entrando aqui nele, e se eu clicar em teste, aqui embaixo tem teste sua IA, eu clico em teste sua IA, eu já consigo conversar. Oi, quem é você? Ele vai gerar uma resposta para mim genérica. Sou o Exame, vendedor da Exame, maior site de notícias do Brasil. Como posso te ajudar? Quais produtos você tem? Ele vai dar uma resposta aqui genérica, assinaturas digitais da Exame, acesso a notícias exclusivas, análise, etc. Eu vou treinar, agora eu vou começar a treinar esse site, para ele parar de ficar dando respostas genéricas. Eu fecho esse ambiente, eu posso definir o modelo que eu quero usar, tá? Eu estou usando aqui o modelo 4.1 Mini, que é o mais rápido, o suficiente. Posso dar um comportamento para ele, por exemplo, eu vou colocar aqui, sempre responda as mensagens fazendo uma piada de tiozão. Então agora, se eu testar, eu perguntar quem é você, ele agora vai incorporar esse comportamento. Então todas as mensagens ele vai responder: eu sou o Exame, vendedor de notícias e negócios, quer ficar por dentro das novidades, eu quero uma piada de tiozão para animar. Quer saber algo específico? Então ele já incorporou esse
comportamento. E aqui em treinamento, eu posso pedir, vou até acessar aqui o site da Faculdade Exame, Exame São Paulo. Eu vou querer treinar esse assistente com as informações que estão aqui nesse site, para ele me dizer quais são os cursos que a gente oferece. Tanto é que se eu vier aqui perguntar para ele, ele não vai me dizer. Ó, quais os cursos vocês oferecem? Aqui a gente tem cursos que são do tipo aquele que sabe de tudo, finanças, marketing, gestão. Ele está me dando uma resposta genérica, ele não está exatamente acessando ali. Então eu vou botar aqui o website, colo o link do site, sampou.com.br e cadastro. E agora ele vai acessar o site e vai ler as informações desse site e vai usar essas informações no treinamento. Eu poderia subir um vídeo do YouTube, eu poderia subir um documento interno da minha empresa com a lista dos meus produtos, até o meu estoque. Poderia basicamente treinar com textos também. Tá? Estou treinando aqui com as informações do site, você pode treinar com as informações do seu site, por exemplo. E se eu vier aqui em teste a sua IA de novo e perguntar quais os cursos, agora ele vai responder não de uma forma genérica, mas já com as informações que estão efetivamente aqui no site. Olha só os cursos da Sampou, são tipo aqueles churrascos de domingo, ele está mantendo aquele comportamento. Tem MBA, Educação Executiva, pós-graduação, até graduação em Gestão Financeira. Ele está lendo aqui as informações que está no site. Vou perguntar aqui o que é o High Impact Program. O que é High Impact Program? Ele consegue responder porque ele está lendo do site e não de uma forma genérica. Tá? É o tipo aquele empurrãozinho que o tio dá para você crescer no trabalho, sabe? São programas de alto impacto focados em resultados práticos e transformação na sua carreira. Legal. E ele ainda tem as integrações, eu consigo integrar com a agenda, eu consigo integrar com a Eleven Labs, para você conseguir usar a parte de voz. E os canais, que eu acho uma das partes mais legais. Eu posso conectar ele no Telegram, eu posso conectar ele no WhatsApp. É muito simples conectar no WhatsApp, basta você, que nem você conecta no WhatsApp web, basta você escanear o QR Code. Posso conectar ele no Instagram. Então, se eu tenho um perfil no Instagram, conecto esse assistente no Instagram, todo mundo que mandar uma mensagem automaticamente já vai ter a resposta. No Messenger, no Mercado Livre, via SMS ou até via um web chat no meu próprio site. Essa ferramenta, então, é incrível se você tem muitos clientes, não dá conta de responder todo mundo, quer ter um primeiro nível de atendimento, um atendimento mais rápido do seu cliente. GPT Maker, testa aí, cria o seu assistente e manda aqui pra gente testar também. Beleza, mano? Hoje existem várias ferramentas diferentes para você gerar texto, como, por exemplo, o ChatGPT, o Claude, o DeepSeek, o Grok, o Gemini. Imagina que você vai ter que ter uma assinatura diferente para cada ferramenta, a mesma coisa para imagem, a mesma coisa para vídeo, a própria ferramenta de gravação de reunião, existem várias. E agora eu vou mostrar uma ferramenta brasileira que te dá acesso a vários modelos diferentes. Você está vendo aqui a tela inicial do Inner AI, e dentro do Inner AI eu posso selecionar o modelo que eu quero. E tem vários modelos aqui. Por dentro do Inner AI eu consigo acessar o Llama, o DeepSeek, o GPT, o Claude, o Gemini, o Perplexity, o Sabiá, que é um modelo de linguagem muito bom para escrever em português, o Mistral, o Grok, o modelo da Amazon, os diferentes modelos de raciocínio do próprio ChatGPT, do Qwen. Então, ele consegue, às vezes, para escrever um determinado tipo de conteúdo, ou você mesmo se dá melhor com um determinado modelo, ele consegue fazer tudo por aqui. Além disso, posso fazer, ele tem a função de melhorar o seu prompt. Então, eu vou aqui perguntar para ele, por exemplo, me diz qual é o melhor caminho para o sucesso. Se eu selecionar aqui o texto, ele tem a função de melhorar prompt. Ele, em cima disso, já gera um prompt para mim muito melhor, muito mais bem elaborado. Eu mando aqui e ele vai gerar para mim a resposta usando o modelo do ChatGPT 4.1. Ou imagina, por exemplo, que eu quero copiar essa mesma mensagem. O ChatGPT 4.1 está me dando aqui autoconhecimento, definição de objetivos, planejamento estratégico, gestão de tempo, construção de hábitos poderosos, mentalidade de crescimento. Eu vou aqui abrir uma nova conversa, agora usando o modelo do Claude. Vou botar aqui a mesma pergunta
e agora o Claude que vai responder. E o Claude responde de uma outra forma, ele escreve textos, né, como um canvas, né, então ele escreve aqui do lado, né, no formato como se fosse de um relatório, então eu consigo salvar direto isso daqui num formato de PDF, no formato de Word, ele me dá o textozinho aqui do lado, é a forma do Claude das respostas nesse tipo de relatório. Uma outra coisa muito útil que eu uso aqui no Inner AI é a função de imagem. Você vê aqui em ferramentas, eu só com uma assinatura, só com a assinatura aqui do próprio Inner AI, eu consigo usar o modelo de geração de imagem. Não uma geração de imagem genérica, consigo fazer edição de imagens, consigo gerar cartoon, consigo gerar fotografia, consigo gerar uma fotografia com base numa outra fotografia, alterar o fundo de uma imagem, remover o fundo de uma imagem. Também temos as funções relacionadas a vídeo. Eu consigo transcrever um vídeo, então eu subo um arquivo de vídeo, ele me dá o texto. Eu consigo criar um vídeo a partir de uma imagem. Consigo criar um avatar, eu subo uma foto e ele gera um avatar falando. Consigo fazer a geração de vídeos por aqui também, a partir de um texto. Eu mando o texto e ele gera o vídeo para mim. O NRI também tem as funções de áudio. Eu mando o texto, ele gera o áudio. Eu mando um áudio e ele me gera o texto. Eu consigo pedir para ele criar efeitos sonoros a partir de prompts também. E tem também uma série de assistentes já personalizados e criados aqui dentro da do próprio ecossistema do NRI. Assistentes para coach de negociação, para pesquisar na internet, doutor de aprendizagem, prompts para traduzir texto, para ferramentas de PO, loops, né, condicionais para quem quer fazer coisas relacionadas à programação. E o Inner AI também tem a função de gravação de reunião. Tá? Uma das opções que ele tem aqui é a função de gravar as reuniões. Não sei onde é que eles colocaram isso, eles acabaram de mudar essa versão, mas em algum local aqui, onde é que fica a função de gravar a reunião? Ferramentas. Aqui. Ele também tem a função de gravar a reunião. Se eu venho aqui em biblioteca e reuniões, eu consigo conectar ele com a minha agenda. Ele já entra nas minhas reuniões, que nem a outra ferramenta que eu mostrei, do Fireflies, e ele consegue trazer as reuniões que eu faço aqui para dentro. E eu consigo conversar com essas reuniões também. Não é tão completo como o Fireflies para análise de reunião, mas ele é legal porque ele é uma ferramenta que tem tudo em um, tá? E uma outra funcionalidade que eu acho muito, muito útil dele é a ferramenta, eu uso muito para criar posts em rede social, é a ferramenta de importar conteúdos de rede social para reescrever esses conteúdos. Vou dar aqui um exemplo. Vou abrir aqui o Instagram, o meu Instagram, inventormiguel.com, Instagram Inventor Miguel. Vou pegar aqui um post meu, vamos supor que eu quero refazer esse post. Vou abrir aqui os meus posts e pegar esse aqui, usando IA de forma inteligente. Eu copio essa URL aqui, esse post aqui eu estou falando sobre uma entrevista que eu vi num evento que eu fui recentemente, e eu quero, vamos supor, adicionar mais humor. Eu poderia fazer isso com outra pessoa que eu sigo, que eu acho conteúdo relevante, e quero adaptar o conteúdo dessa pessoa ao meu formato. Eu copio a URL aqui da postagem, copiei, venho aqui no Inner AI, em biblioteca, arquivos, novo, importar conteúdo, importar de URL. Eu colo a URL do conteúdo e clico em importar. E agora o Inner AI vai lá no Instagram, ele vai fazer o download desse arquivo, está fazendo agora esse download. Depois ele vai transcrever o áudio desse arquivo, tudo automaticamente, e eu tenho a função de chat, onde eu posso refazer esse texto desse arquivo, né, desse Reels, para servir de base para o roteiro de um novo Reels que eu vou gravar. Então você pode pegar conteúdos que já foram validados, que já se deram bem na rede social, e refazer o conteúdo, se inspirar nesses conteúdos, refazendo esses conteúdos para fazer a postagem nas suas redes também. Ele acabou de fazer o download do arquivo, eu abro aqui ele.
Terminou de processar, eu venho aqui em chat com o IA, eu peço para ele, me dá a transcrição, só que adicionando mais humor. E aí ele vai pegar a transcrição do áudio, né, e vai refazer esse roteiro com humor. Só que ele colocou uns timestamps aqui, eu vou pedir essa questão dos tempos, sem os... Agora ele vai me dar só o texto, né, que é o roteiro de um novo Reels, e eu posso simplesmente ler e regravar esse conteúdo. 3 insights fresquinhos que acabei de ouvir do CEO de uma das maiores empresas de publicidade do mundo. Tipo, sério, nível chefão global da publicidade. Então ele refez aquele mesmo conteúdo, só que adicionando mais humor, mais a minha linguagem. E onde eu consigo configurar no Inner AI o meu tom de voz, de modo que sempre que eu peço um texto, ele já traz aquele texto com o meu tom de voz. Ferramenta essencial para o que eu faço nas redes sociais hoje, por exemplo. Então corre lá, começa a testar o Inner AI, porque é realmente uma ferramenta muito boa, principalmente para você que quer acessar vários modelos de lugar só e criar conteúdo para a rede social, se inspirando no que já deu certo por aí. Como você viu, existe ferramenta para praticamente qualquer desafio. Se você entrar em plataformas como There's an AI for That, você vai encontrar milhares delas organizadas por função, por profissão, por tipo de tarefa, mas é aí que entra um novo desafio. Com tanta opção, como saber qual ferramenta realmente serve para você? Qual tem uma boa comunidade ativa? Qual oferece suporte decente, tem bons tutoriais, atualizações frequentes, segurança de dados e mais? Qual não vai simplesmente deixar de existir da noite para o dia? É aqui que a qualificação faz toda a diferença. No MBA, você não só vai aprender a usar a inteligência artificial, você vai desenvolver o senso crítico necessário para avaliar e escolher ferramentas com estratégia. Vai entender as nuances por trás das promessas, porque sim, tem muita ferramenta que promete curar o câncer, que promete deixar rico em um dia, mas na prática não entrega nem analgésico. Se você se tornar aluno do MBA, você vai ver ferramentas sendo testadas, comparadas, aplicadas a cenários reais, antes de precisar pagar por elas ou se comprometer com uma solução. Isso te protege, isso te dá autonomia e te prepara para tomar decisões com mais segurança, mesmo num mercado em constante mudança. Como você viu, não basta saber que a inteligência artificial existe. Você precisa saber usar, avaliar e aplicar com consciência em qualquer desafio profissional. E é justamente por isso que a gente criou o MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Exame São Paulo, um programa que vai muito além de ensinar as ferramentas. Ele prepara você para liderar projetos com IA, tomar decisões estratégicas e transformar a sua carreira com segurança, seja no mundo corporativo, como consultor ou como empreendedor. E é por isso que nos próximos dias a gente vai abrir uma nova oportunidade para você dar o próximo passo nessa jornada. Nos próximos dias vamos abrir uma oportunidade para você continuar os seus estudos ingressando no MBA em Inteligência Artificial para Negócios. Esse MBA é um projeto ambicioso da Exame São Paulo e tem o objetivo de preparar essa nova geração de profissionais que vai dominar as melhores oportunidades desse mercado. É uma especialização criada com toda a expertise da Exame, que tem mais de meio século de história como principal veículo de negócios do país e passa agora a investir na formação dos futuros líderes do Brasil. E também da São Paulo, considerada pelo Financial Times como uma das melhores escolas de negócio do mundo. Ou seja, você não poderia escolher um lugar melhor para aproveitar essa revolução e impulsionar a sua carreira. Cada disciplina, cada módulo, cada case, todo o conteúdo foi construído para que os nossos alunos saiam da formação com um projeto pronto para ser apresentado ao mercado. Então, o que você acha de embarcar nesse projeto com a gente? Se você estiver disposto a fazer parte da nova geração de especialistas em inteligência artificial, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Na aula final, a gente vai abrir novas vagas para você ingressar no MBA. E você, que já deu esse voto de confiança na gente, entrando nesse treinamento, pode ficar tranquilo porque preparamos uma condição especial. No Brasil, um programa de MBA costuma custar entre 20 mil e 62 mil reais, com alguns casos passando de 100 mil reais.
Esse MBA em Inteligência Artificial para Negócios, por exemplo, custa R$ 25.000 para quem está fora desse treinamento. Vai lá, você pode entrar no nosso site agora para conferir. Mas calma, porque você não vai precisar investir nem perto desse valor. Você que está aqui vai ter acesso a uma condição muito especial para fazer a sua matrícula, com direito a bônus exclusivos e gratuitos. Eu ainda não posso revelar mais detalhes, a gente vai guardar essas informações para a aula final. O que eu posso afirmar é que a gente está preparando algo que vai realmente valer a pena para você. Isso eu posso garantir. Por isso, se você está interessado em fazer parte dessa revolução e se tornar um especialista em inteligência artificial contando com a chancela da Exame São Paulo, fica atento à data que está aparecendo aqui agora na sua tela para não perder a aula final. Combinado? Só quem pode decidir os próximos passos da sua carreira é você. A minha missão até agora foi te mostrar o tamanho dessa oportunidade. Como você pode ver ao longo do treinamento, estamos vivendo um momento histórico, sem precedentes. O que você fizer a partir de agora vai definir o futuro da sua carreira. Eu posso afirmar que se você agarrar essa oportunidade, principalmente nesse momento de transição, você vai colher os melhores frutos dessa nova era da inteligência artificial. E se você já está decidido a seguir adiante com seus estudos, eu já te dou as boas-vindas e já posso te considerar um colega. E vai ser um prazer trabalhar com você nessa grande revolução. É isso, vamos encerrando aqui a nossa terceira aula do Pré-MBA. Como eu já comentei antes, a aula final vai ser uma Masterclass ao vivo, na data que está aparecendo aí para você. Vai ser a sua chance de tirar suas dúvidas sobre os conteúdos que a gente viu até aqui. Não esquece de deixar todas as perguntas aqui embaixo, beleza? Além de responder as principais dúvidas, a gente vai partir para a prática. E por isso é bem importante que você esteja lá, presente. Se você ficou interessado no nosso MBA, vamos falar melhor sobre essa oportunidade lá na aula final também. E só lembrando, não vai custar o preço convencional. Só para você que é aluno do nosso pré-MBA, a gente vai dar uma condição muito vantajosa. Por fim, não se esqueça de anotar a terceira e última senha para desbloquear o seu certificado. A senha é especialista. A senha é especialista, tudo em letra maiúscula. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.